Capítulo 3. O marketing pós-moderno. Quase ninguém que hoje escreve sobre os consumidores admite que esteja ocorrendo algo radicalmente novo. A era moderna acabou e estamos numa era pós-moderna, em que as velhas regras não necessariamente são válidas. A nova raça de consumidores não é tão crédula, tão leal ou tão maleável como as do passado. Os compradores de hoje são atentos, profundamente céticos quanto aos exageros da propaganda e mais preocupados em encontrar e expressar sua individualidade do que em se adaptar às normas sociais. Eles buscam significado, mas não esperam encontrá-lo em qualquer tipo de consenso cultural. Embora sofram as pressões da falta de tempo, eles conseguem se informar sobre suas compras, quando possível, gostam de controlar o que acontece. Também dão alto valor à independência e autenticidade e são difíceis de enganar. O acesso à internet lhes dá informações sobre as marcas e as empresas, assim, é melhor que seja verdade o que você lhes diz. Se não for, eles certamente descobrirão. Embora essa nova raça chute para fora muitos profissionais do marketing, isso não precisa acontecer com você. Pense nisso. Vivemos numa época de grande afluência, em que muita gente tem acesso não só a quase todos os produtos que deseja, mas também à instrução, às viagens e à informação. No entanto, em alto grau, o consenso cultural sobre os valores se rompeu. Temos poucas, ou nenhuma, histórias sagradas compartilhadas para dar significado à nossa vida. Joseph Campbell assim apresenta a questão: o problema da humanidade nos dias de hoje, portanto, é exatamente o oposto ao dos homens que viveram nos períodos comparativamente estáveis daquelas grandes mitologias coordenadoras, que agora são conhecidas como mentiras. Naquela época, todo o significado estava no grupo, nas grandes formas anônimas, e não na autoexpressão individual. Hoje em dia, não há significado no grupo, não há no mundo, tudo está no indivíduo. O resultado é que as pessoas são deixadas por sua própria conta. Elas precisam se encontrar a si mesmas e saber o que pensam, sentem, querem e representam. Para as marcas, isso significa que os arquétipos do explorador, para o encontro da identidade, e do sábio, para a exploração do próprio mundo interior, provavelmente são motivadores importantes. Além disso, quando as pessoas aspiram a ser indivíduos únicos, capazes de escolha independente, elas são atraídas para níveis mais elevados de outros arquétipos do que seriam antes. Por exemplo, a história de Cinderela é um padrão narrativo arquetípico associado ao arquétipo do amante. A narrativa ainda tem vigor arquetípico, isso fica evidente pelo sucesso de bilheteria dos muitos filmes que utilizam variações desse tema. Uma Linda Mulher é apenas um exemplo. Mas o nível de sofisticação da cultura afeta a interpretação da história. No nível mais baixo deste arquétipo, as pessoas podem ler a história de maneira bem superficial e pensar que Cinderela só precisa de um belo vestido e um carro esporte, isto é, a carruagem, para atrair o príncipe da atualidade, e este não precisa ter muito mais além de beleza física e riqueza. Na verdade, os altos índices de audiência alcançados por um programa de televisão como o norte-americano Who Wants to Marry a Multimillionaire? Quem quer se casar com um milionário, demonstra que esse nível do arquétipo ainda funciona, pelo menos entre as participantes. Mesmo nesse caso, contudo, uma parte do fascínio dos telespectadores estava certamente em ver mulheres capazes de se casar com um desconhecido apenas pelo dinheiro, e aquele homem aparentemente bem-sucedido capaz de se casar com uma mulher com base na beleza física. Esse comportamento, no contexto contemporâneo, é suficientemente bizarro para atrair o interesse. É importante reconhecer que uma massa crítica de pessoas já deixou de ser tão superficial a ponto de acreditar que o amor resulta apenas do uso dos produtos certos. Essas pessoas não acham que a combinação de belo vestido, belo rosto e belo corpo, no lado da mulher, e uma gorda conta bancária, no lado do homem, seja a fórmula do verdadeiro amor. Em vez disso, esperam que Cinderela e o príncipe sejam indivíduos autorrealizados, com personalidade, valores, pontos fortes e pontos fracos, no mínimo, se essas pessoas pelo menos assistem ao programa de Oprah. Talvez, tendo absorvido a lição ensinada pelas altas taxas de divórcio da nossa sociedade, a maioria das pessoas pensantes saiba que, se o príncipe casar com o vestido e Cinderela casar com o castelo, logo ambos despertarão desiludidos para a realidade de um ser humano de carne e osso. Isso não quer dizer que os bons comerciais não possam utilizar a narrativa de Cinderela. As histórias arquetípicas toleram as repetições. Você pode contá-las vezes sem conta, que as pessoas nunca se cansam. É isso que significa utilizar um padrão narrativo arquetípico. Mas como a consciência humana evolui, as pessoas interpretam as histórias de maneiras diferentes.
Embutida no conto de fadas está uma ênfase no caráter que é reconhecida facilmente pela pessoa complexa e que alguém mais superficial e menos desenvolvido não perceberia. Ao lado de sua natureza amorosa, Cinderela é capaz de virtude e trabalho duro. O príncipe não é apenas encantado, ele também tem alma e perseverança suficientes para procurar em todo o reino a moça que viu uma única vez. Se a sua base de clientes tem sofisticação psicológica, mesmo que relativa, seus comerciais serão mais irresistíveis se utilizarem os aspectos mais profundos dos arquétipos, e não apenas seus adornos superficiais. Conforme mostramos no exemplo de Cinderela, se você escolhe o significado da marca do amante, mas enfatiza um tipo de relacionamento que compromete sua identidade, os consumidores modernos se sentirão desestimulados, de um modo que não teria acontecido com seus pais e avós. Do mesmo modo, quando escolhe a identidade da marca do governante, você precisa perceber que os consumidores modernos querem ser eleitores e não súditos. O progresso da monarquia para a democracia, como o progresso do casamento arranjado para o amor romântico, está ligado à evolução da capacidade das pessoas comuns de se individuarem, portanto, de quererem o direito de autodefinição. Dentro de cada arquétipo há uma ampla gama de comportamentos, alguns muito simples e outros mais evoluídos. Por exemplo, dentro do arquétipo do amante você encontrará 1. O simples despertar da sexualidade, 2. O desejo desesperado de atrair um amante, 3. A obtenção de profundo e duradouro amor romântico, 4. A capacidade de contato íntimo com a família, amigos e colegas, e 5. O amor espiritual por toda a humanidade ou mesmo por todos os seres sencientes. Ao pesquisar arquétipos nos anúncios e marcas de hoje, descobrimos que a maior porcentagem dos anúncios é projetada como se essa mudança nunca tivesse acontecido. Na verdade, eles se comunicam com o destinatário nos níveis mais baixos de cada arquétipo, as formas em que o arquétipo é expresso quando uma pessoa não é autorrealizada. Por exemplo, em todo canto que olhamos, encontramos anúncios do explorador. Os profissionais de marketing compreendem claramente que hoje em dia esse arquétipo fala com as pessoas. Mas ficamos desapontados ao ver que poucos deles utilizavam o nível mais profundo e mais interessante do arquétipo. A esmagadora maioria dos comerciais explorador que pesquisamos focalizava o simples estar na natureza ou sentimentos de alienação. Poucos deles tinham sido projetados para ajudar as pessoas na tarefa de aprendizado mais profundo do arquétipo, a de realmente encontrar a si mesmas. Ironicamente, quando as pessoas não desenvolvem a capacidade de fazer escolhas significativas numa sociedade que oferece um número quase infinito de opções, elas tendem a culpar a sociedade por seus próprios defeitos. A consequência é que elas se queixam violentamente do materialismo da sociedade e das empresas que produzem bens de consumo, em vez de assumir a responsabilidade por suas próprias decisões na hora de comprar. Paradoxalmente, as empresas que não ajudam o consumidor a adquirir essa capacidade de autodefinição e escolha responsável serão as vítimas do ressentimento do consumidor. Além da segmentação de mercado, além dos estereótipos. Um ponto de grande importância, a maioria dos profissionais de marketing não compreende os arquétipos e só pensa em termos de segmentação de mercado. Por causa disso, eles têm a infeliz tendência de reduzir os arquétipos a estereótipos. Imagine, por exemplo, uma executiva de sucesso. Normalmente ela se sentiria atraída pelos anúncios dos produtos do governante, que reforçam seu senso de status ou poder e a ajudam a causar impressão no mundo. Lendo a revista de bordo, ela lança os olhos para um anúncio que lhe oferece um calendário de planejamento mais eficaz, um inovador programa de computador ou um taier elegante. Embora vários produtos a ajudassem a alcançar e manter o poder, ou apenas a se sentir poderosa, o que vai assinalar o apelo dos produtos para essa mulher é o simbolismo subjacente de poder majestático, status e controle. Se os profissionais de marketing só pensam em termos de segmentos de mercado, é tentador estereotipar esse tipo de mulher, confinando-a mentalmente a uma categoria motivacional muito estreita. Mas se percebemos que essa mulher é um ser humano completo, então não é difícil reconhecer que ela, de vez em quando, se sentirá presa nas armadilhas de sua vida orientada para o poder. Como muitos de nós, ela trabalha duro e começa a se sentir pressionada. Todo ser humano tem um desejo básico de conquista, e talvez esse desejo tenha tomado conta da vida dela. Além disso, todos nós temos necessidade de prazer e aventura. A executiva do nosso exemplo não está consciente desse anseio nem da necessidade de equilíbrio. Mas, embora sem essa percepção consciente, ela sente uma súbita atração pelas imagens promocionais que têm uma conotação de liberdade. O bobo da corte lhe apareceria por intermédio de anúncios que mostram uma turma se divertindo e bebendo certa marca de cerveja, uma empresa aérea levando um casal a lugares exóticos ou pessoas felizes dirigindo um conversível na praia, quer ela analise ou não suas respostas e conclua que precisa de mais equilíbrio em sua vida.
Essa mulher bem poderia responder ao apelo arquetípico comprando aquela cerveja e dando uma festa, reservando sua próxima viagem naquela empresa aérea ou adquirindo aquele conversível, mesmo que nunca chegue a dirigi-lo na praia. A mulher que desempenha múltiplos papéis é potencializada pelos atributos de dois arquétipos, o do herói, de vencer grandes desafios, ou do governante, de manter a ordem quando há ameaça de caos. Mas ela também se sente atraída por arquétipos que lhe dão aquilo pelo qual ela anseia, não só os que simplesmente refletem aquilo que ela está vivenciando. Assim, ela poderá responder à paz e simplicidade do inocente ou à intensidade erótica do amante. Em vez de se ligar a imagens potencializadoras, a representação da supermulher moderna na propaganda atual tornou-se estereotipada, um chavão. A maioria das mulheres se irrita quando vê mais um retrato da esposa-mãe profissional frenética e ocupadíssima. Elas não se sentem compreendidas. Pelo contrário, sentem-se trivializadas, do mesmo modo como antes se sentiam humilhadas pelas imagens estereotipadas da dona de casa. O olhar das pessoas se embaça quando elas deparam com mensagens que não as satisfazem no que se refere às suas questões fundamentais. Essa talvez seja a principal razão pela qual os profissionais de marketing têm problemas em capturar a atenção do consumidor que está enfrentando desafios que exigem dele ser uma pessoa complexa e real, e que não está vivendo os cansativos estereótipos tão frequentemente implícitos nas categorias de segmentação do mercado e nas premissas simplistas sobre as motivações humanas. Para a boa construção de marcas arquetípicas, é recomendável mergulhar na qualidade mais profunda e mais irresistivelmente humana de um arquétipo, em vez de tratá-la com leviandade, como se fosse um estereótipo sem vida. Cruzando as fronteiras. Embora os arquétipos sejam universais, o cortinado que o cerca muda conforme as culturas. Nos Estados Unidos, por exemplo, um valor compartilhado de individualismo reforça o arquétipo do explorador com ênfase na descoberta e expressão da singularidade de cada um. Outras culturas são mais relacionais. Na América Latina, os filhos vivem com os pais até se casarem. A cultura reforça a fidelidade à família e à comunidade, não ao individualismo. Essa predileção também é forte nas antigas repúblicas soviéticas, bem como na China e no Japão. As culturas relacionais vivem uma história diferente daquela das culturas individualistas. Mesmo dentro dos Estados Unidos, diferentes locais de trabalho refletem diferentes costumes e enredos arquetípicos. Por exemplo, muitas empresas comerciais, como a Microsoft, vivem o valor de se tornar a empresa número 1 de toda a indústria, o governante. Por outro lado, é provável que a maioria das organizações sem fins lucrativos enfatize a ação transformadora no mundo, o prestativo. Colégios e universidades enfatizam o aprendizado e a descoberta da verdade, o sábio, enquanto muitas empresas nos ramos de entretenimento, sobremesas, bem-esgerres e recreação, Patagônia, acentuam o prazer e a alegria, o bobo da corte. Os valores são diferentes. As diferenças se tornam claras quando as empresas articulam sua visão, seus valores e sua declaração de missão. Pelo menos nas melhores empresas, a bottom line nunca é apenas lucros e receitas. No passado, a imagem evocada por uma empresa resultava parcialmente de suas decisões mercadológicas conscientes, mas muito mais das premissas inconscientes do pessoal do ramo. Você conhece pessoas que se dedicaram à enfermagem porque são prestativas. Também as corporações cujos produtos apoiam a saúde e o tratamento, pense na Johnson & Johnson, poderão ter os valores do prestativo. Um hacker jovem e engenhoso poderá ter uma linha de trabalho que envolve aprendizado contínuo e inovação permanente. Uma firma de computadores tecnologicamente inovadora poderá ser potencializada pelas mesmas motivações do arquétipo do sábio. Muito inconscientemente, a gerência dessas empresas tende a ser atraída por identidades de marca que sejam coerentes com os arquétipos que, ao mesmo tempo, moldam o comportamento gerencial e a cultura da empresa. E assim que muitas empresas líderes conseguem encontrar identidades arquetípicas e trabalham para conservá-las ao longo do tempo, especialmente se tiverem líderes que confiam no próprio íntimo e em suas ideias intuitivas. Gostam das identidades de marca que são como eles. Mas se não gostarem delas e se os profissionais de marketing os convenceram a seguir cada modismo ou capricho do público, inevitavelmente pularão de uma identidade para outra, sem nunca criar uma impressão clara e duradoura. As firmas de marketing e propaganda também têm suas inclinações inconscientes. Nesse ramo, indivíduos e firmas têm motivos bem diferentes para saírem da cama de manhã. Todos nós conhecemos alguém no ramo da propaganda que tem um manuscrito de um romance na gaveta ou ideias para fazer vídeos ou filmes. Trabalham com propaganda porque o ramo oferece um caminho bem pago para expressarem sua criatividade e talento artístico. Também conhecemos pessoas que adoram os aspectos competitivos do marketing e que são impulsionadas para a frente pelo prazer da disputa. Outras gostam do estímulo mental das estratégias de marketing.
Em termos arquetípicos, esses exemplos refletem os arquétipos do criador, do herói, enquanto concorrente, e do sábio. Se as pessoas desse ramo não conhecerem os arquétipos, suas abordagens de venda refletirão apenas suas próprias predileções inconscientes e não serão as ideais para o cliente. Para determinar a identidade de marca que uma empresa aprovará, é melhor descobrir quem a empresa pensa que é, em termos dos arquétipos que ela está vivendo. As biografias de líderes empresariais bem-sucedidos demonstram que eles, em geral, foram atraídos para um ramo ou um produto por alguma razão. Mesmo no contexto social, onde dinheiro e sucesso são básicos, os valores mais profundos de um indivíduo se refletem nos detalhes de suas ambições, os sonhos que o impelem para a frente. Esses valores e sonhos criam uma cultura organizacional identificável, que então se reflete na sua identidade de marca, por exemplo, IBM versus Apple. Podemos rastrear os valores até os arquétipos subjacentes, nesse caso, respectivamente, governante e fora da lei rebelde, tornando possível incluir o arquétipo da organização como fator em discussões sobre identidades de marca. Os indivíduos, as sociedades e as organizações frequentemente têm vários arquétipos que são dominantes, mas sempre dispõem de algum acesso, pelo menos, a todos os arquétipos. Digamos que o arquétipo dominante do presidente de uma empresa é o governante, mas esse homem compra para o filho pequeno um brinquedo que fala ao seu próprio bobo da corte brincalhão ou ao seu desejo de ajudar as crianças, o prestativo. Ele é motivado a comprar um colar para sua mulher, a fim de expressar seu amante, ou a dedicar mais tempo ao desenvolvimento do lado tecnológico de sua empresa, servindo ao seu sábio. Do mesmo modo, as empresas bem-sucedidas geralmente o são porque todos os arquétipos se expressam em algum lugar dentro delas. As organizações florescentes têm pelo menos um arquétipo ativo em cada quadrante, que as ajuda a encontrar sua missão singular, individualidade, a criar o senso de comunidade, pertença, a fazer o trabalho, mestria, e a criar estruturas estabilizadoras, estabilidade. No entanto, para uma identidade de marca ser irresistível, ela precisa ser simples e fácil de reconhecer. Isso quer dizer que a melhor maneira de construir identidades de marca é identificando-se solidamente com um e somente um arquétipo. O arquétipo dentro da marca serve como um farol para a motivação correspondente em todos nós. Na prática, com a alta taxa de inovação dos produtos, costuma-se marcar a empresa, não só o produto ou serviço. As empresas se saem melhor quando são explícitas a respeito do arquétipo que é mais fiel a seus valores, sua missão e sua visão, e quando permitem que esse arquétipo brilhe como farol à beira-mar, atraindo as pessoas para suas praias. Até hoje, na maioria das empresas, a conexão entre a cultura organizacional, os valores empresariais e a identidade de marca tem sido informal e em grande parte inconsciente. O sistema aqui descrito oferecerá um meio para descobrir, articular e fortalecer essa conexão. A identidade de marca é, para uma organização, como a persona para um indivíduo. Persona é a imagem que apresentamos ao mundo. Quando a persona de um indivíduo é demasiadamente diferente da realidade do seu ser, o indivíduo se torna neurótico. O mesmo ocorre com uma empresa, se há discordância entre sua identidade de marca e a realidade da cultura, das políticas e dos procedimentos organizacionais, então a empresa se torna doentia. A consequência disso é que tanto o moral dos empregados como a credibilidade junto aos clientes começam a cair. Tal como ocorre com o indivíduo, uma organização não precisa mostrar tudo ao mundo e certamente não precisa lavar sua roupa suja em público. Mas neste nosso mundo em que pessoas de toda parte conversam online com os empregados das empresas, quanto mais coerente você for, em melhor situação você estará. Compreender e alinhar o âmago arquetípico dos seus valores, a sua cultura organizacional e a sua identidade, além de ter uma lógica e uma linguagem que ajudem a fazer tudo isso, permite que você administre o significado de uma maneira que impede escândalos e embaraços, ao mesmo tempo em que inspira a lealdade do empregado e do cliente. A lealdade do cliente e a experiência do significado. A mudança mais profunda que afeta o marketing do novo milênio é o papel quase sacerdotal que ele desempenha numa sociedade sem histórias sagradas que pudessem dar a toda a nossa cultura um significado compartilhado. Em parte, a ausência dessas histórias nos oferece um tipo de liberdade pessoal nunca antes experimentado. Dizem os antropólogos que no mundo desenvolvido, pela primeira vez na história da raça humana, a vida de uma pessoa qualquer não pode ser prevista em função de gênero ou posição social ao nascer. Somos livres para nos definir por nós mesmos e para escolher nosso próprio caminho na vida. Claro que essa liberdade traz consigo imenso poder e entusiasmo, mas ela também cria um grau de estresse sem precedentes. Precisamos estruturar tudo por nossa própria conta. Muitas mães que trabalham fora não têm um modelo para servir de guia.
Muitos homens que querem exercer um papel ativo na paternidade não conseguem encontrar referências na relação que tiveram com os próprios pais. Por um lado, os pais trabalhavam e quase não eram vistos em casa. Por outro lado, os pais viviam por uma ética machista que, como a ética feminina tradicional, tornou-se um anacronismo. É um fato, a vida mudou radicalmente na década de 1960. A afluente geração do pós-guerra e vários outros grupos estão hoje levando uma vida bem diferente da que seus pais levavam. Muitos filhos de médicos e advogados fizeram a opção de se tornar assistentes sociais ou comerciantes. Muitos filhos de operários batalharam para se tornar médicos e advogados. Essa oportunidade de autodefinição e autodeterminação é maravilhosa, mas é também um fardo opressivo porque nos obriga a ser pioneiros na jornada da vida. Os ícones e heróis pessoais que antes ofereciam modelos para a vida foram substituídos por amigos e familiares que, mesmo valorizados ou amados, nem sempre proporcionam um exemplo útil ou relevante. Para aumentar nossas dificuldades, envolvemos-nos nessa busca numa época em que a civilização praticamente não nos oferece referências culturais. Os anciãos da aldeia, a Bíblia, as grandes tradições orais, as narrativas clássicas, tudo isso caiu na sarjeta, exatamente no momento em que mais precisamos. Mas a necessidade humana de arquétipos que nos guiem não se evaporou, pelo contrário, ela cresce. E como acontece com todas as necessidades humanas, algo preenche o vazio quando a fonte original de satisfação está ausente. Para os nossos jovens, são os grupos etários e as gangues. E para todos nós, é Hollywood e a Madison Avenue, as grandes máquinas do mito dos nossos tempos, cuspindo uma torrente contínua de significado na cultura sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Criamos significado sem administrar o significado. Não causa surpresa, portanto, que o apetite do público por significado, particularmente significado arquetípico, seja tão intenso que as marcas arquetípicas, na forma de personalidades, figuras públicas e oferta comercial, são abraçadas com fervor e defendidas ferozmente. Todos os produtos têm o potencial de ser mediadores de significado, mais ou menos como objetos rituais. A criança abraça o ursinho de pelúcia e se sente amada. Só que o ursinho é apenas um objeto inanimado. Ele não ama a criança, mas representa o amor da mãe pela criança, e a criança libera seu próprio amor nesse abraço. Do mesmo modo, a jovem executiva meio estressada entra no seu conversível e experimenta uma sensação de liberdade. A verdade é que ela pode apenas estar indo para casa. Mas a sensação das mãos no volante e do vento nos cabelos é libertadora. A liberdade que essa mulher sente não é o substitutivo de alguma outra experiência ou o resultado das promessas de alguma propaganda enganosa, é a coisa real, pelo menos naquele momento. O significado transmitido pela marca se dirige a uma profunda necessidade, ou anseio, psicológica. Como é que isso difere do vício, que mantém as pessoas sempre voltando em busca de mais, de uma maneira destrutiva? Ficamos viciados em substâncias que prometem o que não podem cumprir e, desse modo, manipulam a psique. O marketing arquetípico, por outro lado, está enraizado na verdade do produto e realmente cumpre os mais profundos anseios das pessoas. As pessoas precisam de significado autêntico. Deepak Chopra cita uma pesquisa que sugere que a ausência de significado está fortemente ligada a ataques cardíacos. Viktor Frankl afirma que um senso de significado permitiu a muitos judeus sobreviverem nos campos de concentração. É claro que o significado da vida para as pessoas é derivado basicamente da sua fé, da sua família ou do seu senso de propósito. Se não o fizerem, suas vidas terão um vazio que o comércio jamais poderá preencher. Mas, com as mensagens, produtos e serviços comerciais se infiltrando em cada aspecto da nossa vida, é importante que também carreguem significância e valores, especialmente se os profissionais de marketing entendem que o significado que a maioria dos produtos passa às pessoas é de ordem bem inferior à das experiências que as pessoas têm na vida. O uso consciente das marcas, e dos produtos que levam seus nomes, para fornecer significado cria não só a lealdade do cliente, como também ajuda as pessoas a experimentar maior senso de realização na vida e no trabalho, pelo menos naqueles pequenos detalhes que melhoram incrementadamente a qualidade da vida cotidiana. É assim que se constrói uma forte e resiliente lealdade do consumidor. Imagine, apenas imagine, que poderíamos fazer isso conscientemente, responsavelmente e bem. Poderíamos ser a primeira geração de profissionais de marketing a tratar de necessidades humanas atemporais e universais, de um modo que constrói marcas atemporais, universais, comercialmente eficazes e psicologicamente construtivas. O telescópio e a alcachofrar. Os povos antigos utilizaram suas aptidões humanas nativas de reconhecer padrões para agrupar as estrelas em constelações, as quais foram então usadas para navegar em águas difíceis.
Do mesmo modo, este primeiro sistema para a administração do significado oferece uma espécie de telescópio que vai ajudar você a ver os padrões que unificam as estrelas, no mundo das marcas. Sem um sistema, você talvez não veja esses padrões, ou talvez ligue os pontinhos de um modo todo seu, mas que não encontre a ressonância nos outros. As partes 2, 3, 4 e 5 ajudarão você a reconhecer os padrões subjacentes que explicam por que as marcas arquetípicas e a comunicação arquetípica detêm tanto poder. Esses capítulos focalizam os 12 arquétipos dentro das 4 categorias motivacionais, explorando a maneira como cada arquétipo se expressa nas propagandas típicas, muitas das quais não refletem um conceito coerente de marca, nas identidades de marca, na motivação do consumidor, nas culturas organizacionais e nas estratégias de marketing. Para mais informações sobre esses arquétipos e seu jogo na psique individual, ver O Despertar do Herói Interior, de Carol Pearson. Para mais informações sobre o papel dos arquétipos na formação das culturas organizacionais, ver o livro Invisible Forces, da mesma autora. A maioria dos exemplos que utilizamos representam a comunicação efêmera da marca, não uma identidade plenamente sustentada. Além disso, esses capítulos são escritos com neutralidade em relação ao valor e não devem, de modo algum, ser entendidos como endosso a quaisquer marcas, propagandas ou organizações por nós mencionadas. As partes 6 e 7 são mais como uma alcachofrar. Quando come uma alcachofrar, você vai tirando as folhas externas até chegar ao coração. Do mesmo modo, para determinar o melhor significado arquetípico para sua marca, você precisará tirar as informações de superfície para descobrir o significado mais profundo, o coração, que poderá fazer de seu produto, serviço ou organização uma marca vitoriosa, conforme descrito no capítulo 16, parte 6. O capítulo 17 mostra a você como contar a história de sua marca de uma maneira irresistível, não apenas na propaganda, mas em tudo o que você faz. O capítulo 18 reúne todas as informações descritas até aquele ponto no formato de um estudo de caso que mostra como os arquétipos ajudaram a dar um senso renovado de missão a Marty of Dimes. A parte 7 mostra a você como reconhecer o arquétipo mais essencial para a categoria de produto da sua marca. Capítulo 19, como alinhar a sua identidade de marca com a sua cultura organizacional. Capítulo 20, e como considerar as profundas questões éticas relevantes para o marketing do significado. Capítulo 21. De modo geral, o livro O Herói e o Fora da Lei oferece uma profunda compreensão do impacto do significado da marca sobre a psicologia do consumidor e sobre a consciência coletiva da nossa época. Foi escrito basicamente para os profissionais da área de marketing e para os executivos que tomam decisões mercadológicas. Também é útil para as pessoas que trabalham na área de desenvolvimento organizacional, bem como para as gerências, que podem ajudar a alinhar as políticas, os procedimentos e a cultura de uma organização com sua identidade de marca. Além disso, o Herói e o Fora da Lei poderá ser útil para desenvolver a educação do consumidor. Obrigada por ouvir. Parabéns pela decisão de aumentar seus conhecimentos. Compartilhe esse audiobook com alguém. Tem sempre alguém precisando ouvi-lo. Confira outros audiobooks do canal. Clique na indicação e boa audioleitura. Parte 2. O anseio pelo paraíso. Inocente, explorador, sábio. Lembra-se do filme A Lenda dos Beijos Perdidos? Um vislumbre do paraíso e depois as pessoas estavam condenadas a suportar a vida do dia a dia. Todos os consumidores de hoje têm alguma lembrança, alguma experiência de um momento maravilhoso em que a vida boa e perfeita parecia possível. Durante grande parte do resto da vida, as pessoas procuram realizar o anseio por algum lugar ideal onde se sintam em casa e plenamente elas mesmas. Alguns psicólogos explicam esse anseio como um desejo de reexperimentar a segurança e harmonia do útero. Num contexto mais espiritualizado, seria visto como resultado da nostalgia que sentimos por termos deixado um local espiritual e vindo para um mundo material. Em Sugestões de Imortalidade nas Lembranças da Primeira Infância, o poeta romântico inglês William Wordsworth sugere que nós, enquanto somos criancinhas, recordamos a glória que antes conhecemos, mas depois, gradualmente, nós a esquecemos e nos dedicamos à vida comum. O paraíso está em nós quando pequeninos, as sombras da prisão começam a se aproximar do garoto que vai crescendo, e por fim o homem vê o paraíso morrer e diluir-se na luz do dia comum. No final do poema, entretanto, Wordsworth recaptura o êxtase espiritual do topo da montanha e se sente como se tivesse novamente entrado no paraíso. Na verdade, muitos consumidores de hoje vivem realmente numa espécie de paraíso. Em termos materiais, hoje desfrutamos a maior afluência que a humanidade já conheceu.
Contudo, a felicidade escapa de muitos de nós porque o desenvolvimento da consciência não acompanhou o ritmo das nossas vantagens materiais. Temos muitas escolhas, em termos de como perseguir nosso destino individual, mas bem poucas placas indicativas que nos ajudem a encontrar o caminho. É por isso que os arquétipos e as histórias arquetípicas que oferecem um guia para a autorrealização são hoje mais relevantes do que nunca. Os 3 arquétipos básicos deste capítulo oferecem diferentes estratégias para a busca da realização. O inocente é um pouco como a criancinha adorável ou o sábio místico, cheio de assombro reverente pela beleza de todas as coisas, ainda acreditando que é possível viver no paraíso aqui e agora. Nos níveis mais baixos do arquétipo, as pessoas sentem que esse é seu direito de nascença e, portanto, ficam furiosas quando a vida parece deixá-las na mão. Em um nível mais elevado, o inocente escolhe uma vida mais simples, mais orientada por valores, e entra no paraíso agindo com base nessa decisão. Na sociedade atual, vemos a consciência do inocente no forte desejo dos pais de tornar perfeita a vida de seus filhos, não lhes negam coisa alguma, exigem pouco deles e permitem que eles se expressem como espíritos livres. Nós a vemos também no interesse renovado, da década de 1990 e anos seguintes, pelo espírito ou pelos valores como bases para uma vida sã e feliz. O explorador é impelido por uma sensação de não pertencer, como o patinho feio procurando os seus. Os exploradores sofrem certa insatisfação e inquietude subjacentes, como se estivessem sempre buscando algo melhor, mas volta e meia dizem não é isto e põem o pé na estrada. Como os hebreus deixando o Egito, o explorador poderá vagar no deserto durante 40 anos, uma metáfora de todo o tempo que for preciso, antes de chegar à terra prometida. Em termos de desenvolvimento, este arquétipo ajuda a pessoa na tarefa de encontrar a si mesma. Toda essa busca externa é, na verdade, uma estratégia para explorar experiências, ambientes, relacionamentos e produtos que têm ressonância com a verdade interior do explorador. Ao longo do caminho, os exploradores vivem aventuras maravilhosas. Enquanto o inocente busca a realização no aqui e agora e o explorador põe o pé na estrada à procura dela, o sábio nos diz que felicidade é o resultado da instrução. Viver com o nível de liberdade e abundância que temos hoje é tarefa que exige alto nível de consciência acompanhado da capacidade de fazer escolhas. O arquétipo do sábio nos ajuda a ganhar consciência para usarmos nossa liberdade e prosperidade no sentido de melhorar a nossa vida. No nível mais cotidiano, o explorador busca produtos e serviços que promovem a jornada da autodescoberta. O inocente busca aqueles que oferecem a experiência da paz e da bondade no aqui e agora, e o sábio busca aqueles que colaboram para o aprendizado ou a sabedoria. Como consumidores, os exploradores têm ideias independentes e são curiosos. Gostam de testar coisas novas, por isso, para ganhar a lealdade deles, é importante oferecer inovações e aperfeiçoamentos contínuos nos produtos. As empresas de software levam isso a sério. Os inocentes, por outro lado, gostam de encontrar uma marca na qual possam confiar e se mantêm fiéis a ela, acreditando que não se mexe em time que está ganhando. Eles também gostam das marcas que simplificam a vida, computadores amigos do usuário, por exemplo. Os sábios gostam de ter todas as informações relevantes que precisam para tomar decisões embasadas sobre as marcas. Eles também gostam de aprender, e por isso, sentem atração pelos produtos que exigem uma curva de aprendizado, como os computadores. Esses 3 arquétipos enfatizam self, acima dos outros, e autonomia acima da pertença. Ver a grade motivacional da figura 2.1, na página 62 do livro. Eles frequentemente jogam em oposição aos arquétipos da parte 4, que dão mais valor à pertença do que à autenticidade. Claro que, para entrar na Terra Prometida, é necessário encontrar meios de equilibrar o desejo de individuação com o desejo da conexão. Capítulo 4. O Inocente. Lema: somos livres para ser você e eu. Toda cultura tem mitos de uma idade de ouro, quando a vida era perfeita, e visões utópicas de como ela se tornaria novamente aquela maravilha. Símbolos como estrela de Belém anunciando o nascimento do menino Jesus, o Santo Graal aparecendo para cavaleiros da Távola Redonda e a casa coberta de era com uma cerquinha branca, sugerem que é possível encontrar a felicidade por meio do triunfo de certo tipo simples de pureza ou bondade. O inocente que existe em cada um de nós quer viver naquela terra perfeita, onde somos livres para ser você e eu. Desejo básico: vivenciar o paraíso. Meta: ser feliz. Medo: fazer algo errado ou ruim que provocará punição. Estratégia: fazer as coisas direito. Dons: fé e otimismo. O inocente também é conhecido como poliana, puer ou puella, utópico, tradicionalista, ingênuo, místico, santo, romântico e sonhador. A promessa do inocente é que a vida não precisa ser dura. Você é livre para ser você mesmo e viver de acordo com seus melhores valores, aqui e agora, apenas seguindo normas simples.
Livros de sucesso como Chicken Soup for the Soul, em todas as suas variações, e All You Really Need to Know e Learned in Kindergarten, falam aquela parte de nós que confia em um tipo absoluto de simplicidade. O inocente é extraordinariamente atrativo nesta nossa época frenética e estressante, porque ele promete que você poderá sair da pista de alta velocidade, relaxar e desfrutar realmente a vida. As marcas do inocente incluem as estrelas de cinema Doris Day, Meg Ryan e Tom Hanks, os filmes Presente de Grego e Momento Inesquecível, a rede de TV educativa PBS, Cats, Disney, Breyers, Ronald McDonald, Baskin-Robbins, Pillsbury Doughboy, Ivory, algodão, o tecido da nossa vida, e a maioria dos alimentos integrais ou orgânicos. Essas marcas prometem a experiência da volta da inocência. A vida pode ser simples, boa e descomplicada. O filme O Turista Acidental joga com essa esperança do inocente de que é possível até mesmo viajar sem sofrer a menor inconveniência. Já em Forrest Gump está a fé de que é possível experimentar todos os desafios dos anos 1960, 70 e 80 e permanecer incólume, desde que se conserve a simples doçura e amor do verdadeiro inocente. Embora nenhum de nós queira ter o QI ilimitado de Forrest, o incrível sucesso do filme nos diz que realmente apreciamos sua pureza de espírito e seu simples poder de resistência. Em termos históricos, muitas marcas fazem um apelo implícito ao inocente prometendo o resgate previsível de um mundo imperfeito. Os anúncios mostram um homem com caspa, uma camisa com o colarinho engordurado ou uma proposta que o correio talvez não entregue até a data fatal. Tudo isso tem apelo para o desejo pessoal de resgate. Este mundo é injusto e inseguro. Você será rejeitado, abandonado, demitido ou exilado se não fizer as coisas direito. Mas o Éden será reconstruído se você comprar o nosso produto, seu couro cabeludo ficará saudável e atrativo, suas roupas terão aspecto imaculado, a proposta será aprovada e a vida voltará a ser segura. Contudo, os consumidores de hoje respondem cada vez menos a essas gritantes promessas de respostas simples. Nas suas formas mais sutis, porém, o arquétipo do inocente ainda tem forte apelo. Na verdade, à medida que a vida se torna mais complexa, mais cresce esse apelo. Os filmes do inocente incluem muitos da Disney, bem como a Disneylandia e Disney World, e a maioria dos infantis da Warner Brothers. Canções clássicas que revelam o anseio pela inocência incluem Someone to Watch Over Me, Submerge-me, The Age of Aquarius, We've Got to Get Ourselves Back to the Garden, e Don't Worry, Be Happy. As pessoas que têm ressonância com o arquétipo do inocente anseiam pelo emprego perfeito, pelo par perfeito, pelo lar perfeito, por filhos perfeitos e pela vida ideal. A promessa básica do inocente é que a vida pode ser o Éden. Pense no Natal e na maioria dos especiais natalinos, acompanhados da sensação de maravilhamento e da esperança numa vida bela, especialmente se acreditarmos em suas possibilidades e optarmos por fazer as coisas direito. A promessa secundária é que, se ocorrer a queda do Éden, a redenção é possível. Acontecimentos desagradáveis ou desafiadores acabam levando a um final feliz e a estagnação leva à renovação. De todos os arquétipos, o que tem mais níveis é o do inocente, porque as pessoas o experimentam tanto no começo quanto no fim da jornada. Ver o quadro Os níveis do inocente, abaixo. No início, o inocente tem uma qualidade infantil de ingenuidade e uma dependência simples, quase inconsciente. As crianças deveriam ser capazes de aceitar como ponto pacífico que seus pais e outros familiares cuidarão delas. Mas muitas pessoas carregam essa expectativa para as situações da vida adulta, onde tal confiança não é necessariamente garantida. Hoje em dia, por exemplo, um número de empregados maior do que se poderia esperar ainda tem a expectativa anacrônica de que os empregadores cuidarão deles, sejam ou não eficazes no trabalho. Essa expectativa leva a uma desilusão extrema quando o empregador não pensa assim. No nível mais alto, o inocente é o místico. Um exemplo famoso é Thomas Merton, o monge trapista moderno que passou a maior parte da vida num mosteiro, afastado do mundo. Seus livros, no entanto, afetaram profundamente a sua época. Em um sentido mais comum, as pessoas que escolhem seguir um caminho místico em retiro estão respondendo à verdade de que a inocência atrai os muito jovens e os muito velhos. Em ambos os casos, o dom é a confiança na vida e a fé em um poder espiritual maior do que nós, que nos sustém e nos mantém a salvo, mesmo além da morte. Os níveis do inocente. O apelo, desejo de pureza, bondade e simplicidade. Nível 1, simplicidade infantil, ingênuo, dependente, obediente, confiante, idílico. Nível 2, renovação, positivo, reinventar, reestruturar, purificar, reentrar na terra prometida. Nível 3, um senso quase místico de unidade, pelo qual a inocência vem dos valores e da integridade, não da experiência externa, ser, não o fazer. A sombra, negação, repressão. A promessa do paraíso.
A ideia de um paraíso terrestre exerce tremenda atração sobre a imaginação do mundo moderno, tanto que Ernest Hemingway disse certa vez que toda a literatura norte-americana era uma busca do paraíso, aquele lugar maravilhoso. Em vários mitos, o lugar ideal é simbolizado por uma paisagem domesticada, um jardim, um bosque sagrado, um pasto verdejante. A vida é sempre mais fácil nesses lugares, ali não existe morte, dor e sofrimento, ali, você não precisa trabalhar duro para sobreviver. No paraíso, você não sente desejo por coisa alguma. Os balineses, por exemplo, tendem a imaginar Bali como um paraíso terrestre. Na certeza de que terão tudo o que precisarem, eles vivem felizes e com simplicidade, exigindo poucas posses. Ao mesmo tempo, não são competitivos e cooperam uns com os outros mesmo na produção artística. A espiritualidade inspira a vida cotidiana, de modo que uma vida muito simples é plena de significado. Claro que o ambiente natural também é idílico em sua beleza. Mas também é verdade que a crença balinesa de viver no paraíso é uma profecia que se autorrealiza. Mesmo em uma sociedade mais materialista e competitiva, o arquétipo do inocente está associado aos prazeres simples, aos valores básicos e a um atributo saudável que faz dele o significado a ser escolhido para produtos naturais. Pense no algodão, por exemplo, sabonetes, alimentos para o desjejum, especialmente flocos de aveia e cereais integrais. E outros produtos de uso doméstico, o café Folgers, por exemplo, veio para incorporar o Éden domesticado pelo qual anseia o inocente, um lar alegre e confortável, o aroma do café no coador, a promessa de um novo dia. São infinitas as possibilidades dos anúncios que evocam a experiência perfeita. A Doubletree Hotels faz um apelo explícito a esse desejo, mostrando imagens idílicas e as palavras o repouso perfeito. A Norte Networks mostra um anúncio que cita Carlos Santana, a estrada para um mundo sem limites, sem fronteiras, sem bandeiras, sem países onde o coração é o único passaporte que você carrega. A promessa é que a Internet oferece o caminho metafórico para o mundo perfeito. Algumas marcas admitem os limites de sua capacidade de criar o Éden, apelando para aqueles consumidores que reconhecem esta realidade. Já é uma grande realização tornar maravilhosa uma parte qualquer da vida. A Rockport Shoes mostra um confortável par de sapatos, com a legenda "A vida é perfeita", pelo menos dos tornozelos para baixo. O anúncio da firma de corretagem de investimentos Morgan Stanley Inviter mostra uma mulher encantadora, madura, de aspecto natural, vestido de algodão, cabelos ao vento, evocando um anseio do inocente, mas com uma guinada surpreendente. Como você mede o sucesso? Eu tenho alguém para cuidar de mim. O anúncio reconhece o desejo do inocente de ter quem cuide dele e deixa implícito que a firma faz parte dessa tarefa, mas também apela para o desejo de independência das mulheres. Aquela mulher não está esperando que o cavaleiro de armadura branca a venha salvar, ela ajuda a criar a vida perfeita, assumindo a responsabilidade por sua própria vida. No mundo complexo de hoje, mesmo os pais mais vividos e sofisticados sentem o forte ímpeto de manter seus filhos tão inocentes quanto possível, pelo maior tempo possível. Para muitos pais, isso toma a forma de tentar dar aos filhos tudo o que eles possam querer, de modo que nunca passem pela experiência da escassez. Há muitas piadas bem-humoradas, na linha bebê, sobre o apelo dessa inocência aos pais. Sob o retrato de um bebê absolutamente encantador está a legenda: ele vai fazer você rir. Ele vai fazer você chorar. Ele vai fazer você comprar um montão de coisas. É frequente haver algo abertamente infantilizado mesmo nos anúncios dirigidos aos adultos, quando o arquétipo do inocente é evocado. Antes da falência, a varejista Value América tinha anúncios mostrando não só chinelas confortáveis, como também chinelas cor-de-rosa com orelhas de coelho. A promessa explícita da empresa era: faça suas compras sem enfrentar problemas, esqueça onde estacionou o carro, ignore aqueles balconistas agressivos. Deixe de ser tolerante com as ofertas limitadas. Mas use seus sapatos de fazer compras, as tais chinelas. A promessa implícita das chinelas cor-de-rosa com orelhas de coelho ia muito além da facilidade na hora das compras, era uma fuga das roupas formais e da chatice dos horários fixos, pegar filho na escola, levar filho para o treino de futebol, fazer compras, etc., para voltar a ser criança. Também os anúncios e catálogos da JC Penney mostram mulheres e crianças com roupas delicadas, elegantes, em tons pastel. Um anúncio da Lands' End mostra uma sala branca com portas envidraçadas que levam a um jardim natural, onde uma mulher, toda de branco, dança com a maior naturalidade. A legenda diz: você não quer apenas roupas. Você quer roupas que a façam se sentir completamente à vontade consigo mesma, como quando você tinha 6 anos. O inocente geralmente quer voltar à natureza e à vida natural. A Clairol Herbal Essence mostra flores e folhas primaveris, prometendo uma experiência totalmente orgânica, com estilo. Você até pensa em L'Oréal defendendo a vida simples e natural,
nos Estados Unidos, ou em Gandhi, na Índia, propondo uma maneira de retornar à simplicidade que libertaria o país da dominação britânica, ou ainda, no movimento hippie de volta à natureza na década de 1960. Na sociedade afluente de hoje, embora compulsiva e frenética, o impulso de voltar a uma vida mais simples ganha uma ênfase bem diferente. Uma revista como a requintada Real Simple promete vida com pouco estresse, jantares de um só prato, cuidados mais simples com a pele, roupas que funcionam, amizades gratificantes e espaços serenos, mas expressa tais promessas por meio de anúncios de caríssimas roupas nostálgicas. A revista Real Simple, slogan, faça menos, tenha mais, foi criada com o efeito visual do inocente. As cores são em suaves tons pastel. As imagens são simples, limpas e clássicas. A paginação oferece uma refrescante quantidade de espaço em branco, impedindo que o texto e a mensagem sejam esmagadores. Às vezes, as novas tecnologias sabiamente aproveitam a promessa do inocente para ajudar a traduzir algumas características repulsivas de um produto em algo que dá a impressão de natural e sadio. Durante anos, a Jolly Green Giant, criada por Léo Burnet, apresentou as qualidades frescas e sadias dos legumes congelados que levam esse nome. Não importa que o congelado pareça ser menos que perfeito, a evocação do Green Man, Homem Verde, e de seu vale fértil e luxuriante ajudou a transmitir a ideia de que os vegetais congelados a vácuo trariam cada vez mais da fazenda para a sua mesa. Do mesmo modo, a Pillsbury Doughboy, também criação de Léo Burnet, incorpora toda a saúde natural da panificação, mesmo que a palavra tenha sido redefinida, agora quer dizer remover o produto de um tubo e colocá-lo no forno. Mesmo nesta época apressada e movida à tecnologia, o ato de tirar uma coisa quente do forno, não importa como entrou lá, transmite a sensação da vida como ela deveria ser, como ela era antes de todos nós ficarmos tão ocupados e confusos. Mesmo nas chamadas categorias do vício, o arquétipo do inocente tem sido usado eficazmente. Por exemplo, nos primórdios de sua difusão nacional, a cerveja Coors confiou na antiga imagem das montanhas rochosas, foi isso que a manteve longe das categorias feijão com arroz e levou os bebedores a imaginar John Denver e velozes correntes de água pura. Mais recentemente, as cervejas regionais conseguiram transmitir esse espírito. Em vez de imaginar um imenso parque industrial quando pensam na produção dessas cervejas, os consumidores visualizam uma fábrica pequena, cheia de cor local, e acreditam que as características desse ambiente são transmitidas, de algum modo, na experiência de beber a cerveja. O marketing do ambientalismo é terreno natural para enfatizar o arquétipo do inocente. As empresas de energia elétrica dos Estados Unidos divulgaram um anúncio com a foto de uma garotinha encantadora numa idílica floresta ensolarada e estas palavras superpostas à imagem: estamos fazendo a nossa parte para garantir que nossas crianças herdem um mundo onde o sabiá ainda tenha por que cantar. De volta ao básico. O poeta W.H. Auden escreveu que há dois tipos de gente: os utópicos, que imaginam um mundo perfeito no futuro, e os hedonistas, que, se a vida não é perfeita agora, acreditam que ela foi perfeita no passado. Os anúncios do inocente, portanto, geralmente apelam para a nostalgia. Um anúncio da vodka Belvedere mostra a foto de um velho maravilhosamente cheio de vida, com as palavras do mesmo jeito que meu pai a fazia. Do mesmo jeito que meu avô a fazia. Do mesmo jeito que meu bisavô a fazia. O anúncio ainda explica que aquela vodka é destilada segundo uma tradição de mais de 500 anos. O renascimento da cerveja Ringgold, cujas raízes remontam ao Brooklyn de 1835, foi movido pelas energias da nostalgia, tal como a reintrodução do Fusca. Os primeiros anúncios da Ringgold também jogavam com o otimismo do inocente, dizendo de repente: o copo do mundo está meio cheio novamente. Como uma boa criança, o inocente está sempre tentando consertar a vida. Um anúncio da Maxwell House, com os tons pastel exigidos pelo inocente e a moça de expressão doce, blusa branca e xícara de café azul celeste, decide: vou perdoar meu marido por roncar. Vou parar de completar as frases dos outros. Vou comprar girassóis e anêmonas. Vou dar um cruzeiro ao Alasca para meus pais. Vou ler todos os livros do mundo. No pé da página está a promessa do paraíso: faça cada dia bom até a última gota. O inocente não é só um aliado do passado, ele também está associado com a volta aos valores fundamentais e prazeres simples. Um anúncio da limonada Crystal Light, de baixa caloria, mostra uma mulher vestida de branco, com um chale amarelo pálido, de pé numa praia, parecendo em êxtase. A legenda, que foi escrita à mão para parecer uma caninha de um amigo, diz: já que um vestido de tamanho pequeno não é garantia de felicidade, uma tarde de passeio compensa um dia de rotina, um momento de riso é a melhor terapia, faça o que funciona para você. Essa é a beleza de Crystal Light.
As lojas Papyrus mostram uma mulher, novamente toda vestida de branco, sobre um tapete amarelo claro, lendo um cartão ilustrado com delicadas flores de lavanda. O cartão diz, novamente imitando o manuscrito, um oásis na era da informação. Continuando em letras de imprensa, observa, o simples prazer do ato de escrever permanece. É por isso que as mensagens mais memoráveis são aquelas escritas à mão. À medida que o ritmo da vida se acelera e a tecnologia define mais e mais aspectos da nossa vida, o inocente quer paz, sossego, naturalidade e, acima de tudo, quer que algumas coisas permaneçam. O inocente explica o apelo das excursões à região da seita Amish, do mobiliário Quakri de Leia, que, diz o anúncio, quer dizer bom senso. Coca-Cola, uma obra-prima inocente. A Coca-Cola tem sido brilhante na sua compreensão coerente de que é uma marca do inocente, embora estruturado de sua identidade de marca tenha acontecido basicamente contra um efeito colateral da decisão de ligar a marca aos Estados Unidos. Um personagem do romance The Blessing, de Nancy Milford, assim resume o significado da Coke. Quando digo uma garrafa de Coca-Cola, estou falando metaforicamente. Estou indicando o signo externo e visível de uma coisa interna e espiritual. Estou falando como se cada garrafa de Coca-Cola contivesse um gin, espírito, e como se esse gin fosse a nossa grande civilização americana, pronta para saltar de dentro de cada garrafa e cobrir todo o universo global com suas grandes asas abertas. Durante a Segunda Guerra Mundial, tivemos o caso fascinante da Coca-Cola e da importância de uma bebida gelada, refrescante e não alcoólica para os soldados. Dwight Eisenhower acreditava piamente no poder motivacional da Coca-Cola, tanto que, depois de uma invasão-chave, Ike pediu que a empresa providenciasse instalações de produção suficientes para suprir as tropas com 3 milhões de garrafas. A Coca-Cola do pós-guerra ficou associada a um tipo particularmente global de americanismo, distinguível do tipo Harley-Davidson por seu idealismo. No começo da década de 1970, a Coca marcou pontos com estas palavras do seu jingle: "Quero fazer do mundo um lar e mobiliá-lo com amor, criar macieiras, abelhas e pombas brancas como a neve." O jingle tornou-se tão popular que foi veiculado durante 6 anos. Mesmo o slogan, Coke, It's the real thing, sugere a ênfase, dentro do arquétipo, na honestidade e na autenticidade. O único verdadeiro erro da empresa, o lançamento da nova Coca-Cola, acabou revertendo em seu pátrio benefício, pois os consumidores exigiram a volta da Coca-Cola clássica, demonstrando uma invejável lealdade ao produto. A promessa de renovação. Os Estados Unidos não estão associados apenas a valores duradouros, sadios. O país também está integralmente associado a novos começos. Desde os grafites vindo para o Novo Mundo até os trens abrindo o caminho para o Oeste, os Estados Unidos sempre prometeram que as pessoas poderiam começar nova vida, e quando necessário, reinventar-se a si mesmas. Vá para o Oeste, jovem, incitava o jornalista Horace Greeley durante a segunda metade do século XIX. As histórias de Horatio Alger, escritas no começo do século XX, estimulavam aquela energia progressiva e ascendente a entrar em um sistema econômico que recompensava o mérito. Os cartoons do Mickey Mouse, de Walt Disney, são um exemplo típico de como a persistência transforma a derrota em sucesso. O próprio Disney sofreu muitos fracassos até finalmente ganhar enorme sucesso, tal como ocorrerá antes com seus pais. Ao inventar o famoso rato, sua intenção era fortalecer o que havia de melhor na tradição dos trapos à riqueza e ensinar os valores do otimismo e da persistência. Antes de morrer, Disney sintetizou o impulso por trás de seus filmes com estas palavras: "Odeio ver filmes baixo astral, eu sei que a vida não é assim e não quero que ninguém venha me dizer que ela é assim." Nossa pesquisa entre os norte-americanos de mais idade mostrou que eles, mais até do que a população em geral, adoram ver bebés e crianças na propaganda. Para eles, a inocência das crianças tem uma carga emocional especial. A criança é o melhor dos novos começos, validando nossa própria existência e a continuidade da vida. Um relatório da Procter & Gamble, intitulado Celebrando 100 anos do sabonete Ivory como o favorito da América, começa reconhecendo que Ivory continua uma tradição da qual 6 gerações de americanos desfrutaram. Essa tradição renasce cada vez que uma nova geração estende as mãos para uma barra de Ivory, renasce cada vez que Ivory mantém sua promessa de qualidade, feita pela primeira vez há um século. Mas o Ivory não só incorpora a renovação dentro da continuidade, ele também promete algo como redenção. Sabemos que as religiões oferecem renovação espiritual. O estudioso Mircea Eliade explica que um dos principais rituais nas culturas primitivas é um rito anual em que o mundo é simbolicamente recriado. O cristianismo fala da renovação da Páscoa e da graça que purifica o pecado.
Na prática católica, a confissão e a penitência permitem que os pecados sejam perdoados. No judaísmo, o período entre o Ano Novo e o Dia do Perdão permite aos judeus refletirem sobre como violaram as leis e também se emendarem, da melhor maneira possível, para poderem passar uma esponja no passado e entrar no Ano Novo com a alma limpa. Não chega a causar surpresa que as religiões nos ensinem como os rituais do perdão restauram nossa simples fé, otimismo e bondade. O surpreendente é que um produto como o sabonete Ivory tenha conseguido estabelecer um significado laico não muito diferente do religioso. Dizem as lendas da empresa que Harley Procter, um dos fundadores da Procter & Gamble, estava sentado na igreja pensando como colocar no mercado um novo sabonete que acidentalmente flutuava. Quando o pastor começou a ler o Salmo 45, Procter sentiu que as palavras edênicas eram exatamente para si mesmo e seu dilema: mirra, aloés e cássia exalam tuas vestes, as harpas dos palácios de marfim, Ivoril te festejam. Daí veio o nome Ivory e a ideia de que o sabonete poderia ser associado à pureza, bondade e renovação, tão puro, que flutua. As primeiras embalagens eram brancas com escrito em preto, mais tarde atualizadas para branco e azul a fim de transmitir uma imagem de limpeza refrescante. O slogan, claro, era 99,44% puro. A Procter & Gamble teve a sabedoria de alinhar este significado de marca com suas primeiras atividades empresariais. Uma das fábricas da Ivory, no século XIX, foi batizada Ivory Valley, Vale do Marfim, e dedicada ao ideal de que uma fábrica deveria ser um local agradável para se trabalhar. Tinha janelas imensas que deixavam entrar a luz e o ar, além de gramados bem cuidados, canteiros de flores e áreas de recreação. Durante 100 anos, os anúncios sempre mostraram bebés encantadores e imagens saudáveis de crianças e mamães com aquela pele fresca e bonita que a empresa promovia como visual Ivory. A coerência dessa abordagem, ao longo do tempo, permitiu que Ivory adotasse um significado que traduzia sua pureza física, com relativamente poucos defeitos, em uma espécie de metáfora da pureza espiritual e de algum modo especial, essa pureza se associou aos Estados Unidos, aos valores da família e a tudo o que é certo no mundo. A organização inocente, o caso da McDonald's. As organizações do inocente incluem as lojinhas varejistas de família, os pequenos negócios de bairro e qualquer organização que se dedique com desenvoltura à prática dos valores simples. Pequenas no quesito inovação e grandes no quesito lealdade, elas enfatizam mais a previsibilidade do que a mudança. O arquétipo do inocente também está ligado à preocupação que as pessoas sentem ao ver aqueles imensos conglomerados anônimos comprando ou fechando pequenos negócios baseados em valores e na vida da comunidade, conforme dramatizado em filmes como Mensagem para Você. A transição para os negócios globais geralmente é vista pelo inocente como o fim de um modo de vida. O lado irônico disso é que o consumidor inocente raramente vê a conexão entre essa tendência e seu próprio desejo por produtos baratos. É exatamente esse desejo que força as empresas a crescerem, para alcançar a massa crítica necessária para competirem. Um modo de resolver esse dilema é a franquia. Uma obra-prima do marketing inocente pode ser vista no crescimento do McDonald's, não só como um negócio de amplo sucesso, mas também como o protótipo de todo um tipo de negócios. Desenhado para crianças e famílias, o McDonald's promete um lugar de diversão, uma variação do aquele lugar maravilhoso. Os arcos são símbolos extraordinariamente coerentes para a entrada da Terra Prometida. Os arcos dourados do McDonald's anunciam a disponibilidade de alimento, afeição e alegria. Para algumas pessoas, os arcos dourados do McDonald's lembram uma famosa ilustração dos tempos da aula de catecismo, as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Embora seja improvável que a McDonald's Corporation tivesse tal intenção, o fato de as pessoas fazerem essa associação liga os arcos à fé do arquétipo do inocente de que, se todos nós seguíssemos as regras, o Éden poderia ser restaurado. O personagem Ronald McDonald, o MC Lanche Feliz e as cores primárias têm apelo para as crianças, assim como o equipamento. Os esforços filantrópicos do McDonald's também são coerentes com o desejo de tornar o mundo um pouco melhor para as crianças. As casas Ronald McDonald ajudam as crianças e suas famílias a lidar com doenças críticas. O clássico conto de Ernest Hemingway, A Clean, Well-Lit Place, um lugar limpo e bem iluminado, exemplifica o desejo que muitas pessoas sentem de escapar, pelo menos temporariamente, da ambiguidade e incerteza da vida moderna. O McDonald's tem o mesmo apelo. Os restaurantes McDonald's não são apenas sempre limpos e bem iluminados, eles também servem exatamente a mesma comida, pelo menos no território norte-americano. Eles não confundem o cliente com muitas escolhas. E seu prato básico é a comida norte-americana mais identificável, além da galinha frita ou hambúrguer. O inocente gosta da previsibilidade e da certeza.
Viajando por qualquer lugar dos Estados Unidos, você sabe exatamente o que vai encontrar no McDonald's: o mesmo menu, a mesma decoração e até os mesmos pratos especiais. No final dos anos 1940, dois irmãos, Dick e Maurice McDonald, reconheceram a aceleração da vida norte-americana que tornou importante a fast food e a janela do drive-thru. Eles também compreenderam que os clientes queriam uma refeição rápida, mas previsível. Ray Kroc ajudou os irmãos McDonald a franquear seu restaurante fantasticamente bem-sucedido. Kroc percebeu que a franquia tinha de ser uma versão da lojinha de família. Os melhores franqueados não eram gente rica, mas pessoas dispostas a apostar a vida e a poupança naquela única oportunidade, geralmente marido e mulher. O controle de qualidade tornou-se uma religião interna da empresa. Os franqueados recebiam treinamento para fazer as coisas exatamente da mesma maneira. O resultado foi uma situação aparentemente paradoxal, mas intrínseca ao arquétipo do inocente. O McDonald's procurava pessoas que fossem empreendedoras o suficiente para querer tentar administrar o próprio negócio pequeno, mas que não fossem especialmente inovadoras. Elas tinham de estar dispostas a fazer as coisas da mesma maneira, a maneira certa. Em suma, tratava-se de pessoas cativadas pelo ambicioso sonho americano, mas que não queriam mudar coisa alguma. Tinham de acreditar que o mundo perfeito do McDonald's já tinha sido inventado e não precisava ser aperfeiçoado, pelo menos não por elas. Embora o McDonald's não pague 1,4 muito bem aos seus empregados, oferece a adolescentes e imigrantes uma oportunidade de ter emprego e começar a aprender bons hábitos de trabalho, incluindo pontualidade, bom atendimento ao cliente, sobretudo, serviço previsível. Os empregados do tipo inocente gostam de saber exatamente o que se espera deles, pelo menos até certo ponto, gostam que a gerência cuide deles. Geralmente se comportam como bons meninos e estão dispostos a ser obedientes e seguir as regras, em troca da certeza razoável de ter um emprego. A organização inocente não existe só em franquias, mas também em estruturas mercadológicas de múltiplos níveis, como Amway e Mary Kay, que encorajam vendedores ambiciosos a fazer fortuna alistando amigos e parentes para comprar o produto e também para vendê-lo. Em geral, a empresa não está vendendo um simples produto, mas valores explícitos. Como diz a Mary Kay, Deus, depois a família, depois Mary Kay. Nesses casos, os empregados estão dispostos a correr riscos enormes porque acreditam nos valores da empresa e na promessa de sucesso por meio da persistência e do trabalho duro. O inocente como místico. A propaganda de produtos está assumindo um tom mais espiritual, às vezes de um modo zombeteiro. Hoje em dia, a maioria das pessoas está ciente de práticas espirituais que são seguidas durante toda uma vida até que se alcance a desejada iluminação. O inocente do nível mais baixo quer o resultado sem a disciplina e o trabalho duro. Um anúncio da Taster's Choice mostra uma xícara de café sentada na praia, com os dizeres: alguns meditam durante horas em busca da paz interior. Outros a encontram instantaneamente. Serenidade, tranquilidade, equilíbrio. Tudo isso está bem aqui fresquinho na sua xícara. O rico e suave Taster's Choice. Claro que a Taster's Choice não espera que os clientes acreditem realmente que uma xícara de café equivale a anos de meditação, mas ela lhes oferece o momento de paz que está disponível agora. Ao ler o anúncio, alguém até dá uma risadinha: talvez um dia eu faça o que é preciso para me iluminar. Por enquanto, vou cheirar e provar este café. As pessoas de hoje estão cansadas. Capítulo 5. O explorador. Lema: não levante cercas à minha volta. Desejo básico: liberdade para descobrir quem você é, mediante a exploração do mundo. Meta: experimentar uma vida melhor, mais autêntica, mais gratificante. Maior medo: cair numa armadilha, conformidade, vazio interior, inexistência. Estratégia: viajar, buscar e experimentar coisas novas, escapar das armadilhas e do tédio. Armadilha: vagar sem meta, tornar-se um desajustado. Dom: autonomia, ambição, capacidade de ser fiel à própria alma. O explorador também é conhecido como buscador, aventureiro, iconoclasta, andarilho, individualista, peregrino, descobridor, anti-herói, rebelde. Enquanto o inocente espera ser capaz de viver no paraíso, como direito seu ou devido a uma mudança de consciência, o explorador sai em busca de um mundo melhor. A jornada dos exploradores é uma experiência ao mesmo tempo interna e externa, porque eles são motivados por um profundo desejo de encontrar, no mundo exterior, aquilo que se adapta às suas necessidades, preferências e esperanças interiores. A história do explorador está na raiz do sucesso de todo o gênero relatos de viagens, incluindo as narrativas de imigrantes, contos de fada, como Joãozinho e Maria, nos quais o protagonista sai de viagem, cai em algum tipo de armadilha e finalmente escapa. Ficção científica, sobre a exploração do universo, histórias sobre a entrada na vida adulta.
narrativas sobre pessoas que largam o casamento, o emprego ou a cidade natal, literatura de expatriados, literatura sobre a busca da terra prometida, e toda a literatura do absurdo, que demonstra a alienação humana. A boa literatura com a marca do explorador inclui As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, Pé na Estrada, On the Road, de Jack Kerouac, O Homem Invisível, de Ralph Ellison, A Terra Devastada, The Wasteland, de T.S. Eliot, e é claro, A Odisseia de Homero. Famosas séries de TV com a marca do explorador são O Zorro, e Jornada nas Estrelas, Ir corajosamente até onde nenhum homem foi antes. A velha canção clássica do cowboy poderia ser o hino do explorador, Dê-me terra, muita terra, sob o céu estrelado. Não levante cercas à minha volta. Com o clássico country Take This Job and Shove It, pegue esse emprego e jogue fora, lutando pelo segundo lugar. A folk music é um gênero explorador. Produtos e serviços que incorporam com sucesso o arquétipo do explorador devem servir, de algum modo, como acessórios úteis nas jornadas do explorador, só assim eles criarão algum tipo de lealdade à marca. O processo começa no nível da viagem literal e se transfere para suas versões mais figurativas. Acessórios para a jornada. Uma expressão do explorador é o simples desejo de pôr o pé na estrada e percorrer os caminhos amplos e selvagens da natureza para experimentar a alegria da descoberta. Portanto, em geral os produtos que servem naturalmente como acessórios na jornada do explorador são os automóveis, o Ford Explorer, sem fronteiras, qualquer tipo de veículo que não precisa de estradas, o Jeep Wrangler, leve seu corpo aonde sua mente já passeou, e vários tipos de barcos. Pensando no anúncio típico desses produtos, você saberá qual é o ambiente mais natural do explorador, os grandes céus abertos, o apelo da estrada desimpedida, a natureza em todas as suas variações, mas especialmente as montanhas, pedindo para ser escaladas, a qualidade irresistível do horizonte que se perde de vista, sempre distante, por mais que você viaje, o céu noturno, falando intensamente das possibilidades infinitas do espaço aberto. Claro que os exploradores costumam gostar de esportes, mas não necessariamente por razões competitivas. Em vez disso, eles tendem a preferir as atividades individualistas ou mesmo solitárias, como caiaque, esqui, bicicleta ou corrida de longa distância, atividades que os levam para junto da natureza e lhes dão tempo para clarear as ideias. A Backroads é uma agência de viagens que programa passeios de uma semana ou mais, envolvendo esse tipo de experiência em todos os cantos do mundo e claramente atraindo o explorador que existe dentro de cada um de nós. Os níveis do explorador: o chamado, alienação, insatisfação, inquietude, anseio, tédio nível 1, pôr o pé na estrada, ir ao encontro da natureza, explorar o mundo nível 1, buscar a própria individualidade, individuar-se, tornar-se realizado nível 3, expressar a individualidade e singularidade sombra, ser tão alienado que não consegue achar um meio de se adaptar para criar grandes marcas do explorador. É claro que você precisa entrar na história do explorador não só no ambiente, mas também nos trajes. Que tipo de roupa um explorador gostaria de vestir? Roupas fortes, certamente, que lhe dão liberdade de movimentos. Pense, por exemplo, em marcas como Levi's Hay, Patagônia e Lands' End. O desejo de liberdade dos exploradores faz com que eles sejam cautelosos na hora de se amarrar com alguma coisa, incluindo prestações ou financiamentos a perder de vista. Os atuais anúncios da motocicleta Yamaha usam a chamada "declare sua independência", não a cláusula 11. Música é um grande conforto na estrada. A Sony fez rios de dinheiro com esse impulso, primeiro com o Walkman, a música do próprio explorador, em seu próprio espaço, e agora com o Memory Stick, suas imagens digitais. Sua música, seu trabalho, suas ideias. Programado para grudar, stick, na memória. Você tem fome, para no Burger King, que, fornecedor dos tipos explorador, deixa você comer do seu jeito. O que você gostaria de beber quando está na estrada? Uma grande xícara de café. Tradicionalmente, o café é um produto que pertence à categoria prestativo. Pense na Mr. Olsen, da Folger, em sua cozinha tão doméstica, dando conselhos maternais enquanto se serve de mais uma xícara de café. Mas a Starbucks viu a oportunidade de criar uma irresistível marca de café explorador, em parte enfatizando a qualidade exótica do café como produto importado de terras estrangeiras. Starbucks, uma obra-prima de marca explorador. A Starbucks, listada pela Interbrand como uma das 25 maiores marcas globais do século XXI e pela Fortune como uma das 100 melhores empresas para quem trabalhar, é uma história de sucesso contemporâneo e uma obra-prima do arquétipo do explorador, não só porque a marca expressa coerentemente o arquétipo em seu nome, logotipo, embalagem, lojas varejistas, produto, serviço e mitologia.
O tema do explorador começa com o nome Starbucks, que é uma referência literária clássica ao romance norte-americano Moby Dick, de Herman Melville. Starbuck era o primeiro imediato da baleeira Pequod. Apesar da natureza comercial da viagem, o capitão Ahab ficou tão obcecado com a ideia de matar Moby Dick, para se vingar da baleia, que lhe arrancou a perna, que esqueceu as responsabilidades para com seus sócios no barco. No fim, a Pequod é destruída e quase toda a tripulação morre. Starbuck, sólido e estável, faz contraste com a loucura obsessiva de Ahab. No mundo moderno, o ataque frenético de Ahab à baleia pode ser comparado com a devastação do meio ambiente, enquanto Starbucks, a empresa, com seu amor imparcial pela natureza e sua responsabilidade diante do consumidor, oferece um ideal ecológico moderno. A Starbucks reforça sua associação com valores ambientalistas e com lugares exóticos, doando uma porcentagem dos lucros das empresas a causas ambientalistas nos países produtores de café. A Starbucks também enfatiza o uso, em suas lojas, de projetos e materiais de construção benéficos ao meio ambiente e sempre inclui um recipiente para recicláveis. O nome masculino, Starbucks, é complementado pelo logotipo de uma deusa marinha com longos cachos encaracolados. O antropólogo Angelis Arrin liga as espirais ao desejo subconsciente de vir a ser. O resultado é que a Starbucks dá uma impressão especial de androginia, como os adolescentes de hoje. A cor verde reforça a imagem natural e ecológica, enquanto a decoração da Starbucks, combinando tubulações metálicas e madeira, faz lembrar um navio à vela. A Starbucks, é claro, importa cafés finos e os oferece a toda a turma inquieta que precisa de um lugar rápido e confortável, decorado à moda das cafeterias de Milão, para descansar, e talvez conversar, um pouco ou de um cafezinho para tomar na estrada. Com as múltiplas escolhas disponíveis de café, leite e xarope, o ato de pedir um café se torna uma afirmação de identidade pessoal. Uma campanha publicitária apresentou explicitamente o ato de pedir um café como uma afirmação da singularidade do freguês, e a qualidade prestigiosa do local implica um senso de bom gosto pessoal. Você nunca fica muito tempo na fila porque, afinal de contas, os exploradores são inquietos. E a Starbucks está em toda parte, pelo menos no território continental dos Estados Unidos. Em quase todo canto que você vai, você pode parar para tomar um latte, o pingado. A Starbucks tornou-se internacional e, nos Estados Unidos, uniu-se a empresas de transporte aéreo e ferroviário, enfatizando o tema pé na estrada do explorador, a rede de livrarias Barnes & Noble, onde as pessoas vão procurar meios de autodesenvolvimento e explorar novas ideias, e a universidades, pois o explorador geralmente está ativo nos adultos jovens. O explorador que existe dentro de cada um de nós é jovem. Ao oferecer um latte que é 1/4 café e 3/4 leite, a Starbucks consegue promover um produto que está tradicionalmente ligado à primeira maneira pela qual as crianças tomam café e ainda torna elegante pedir um latte. A Starbucks é hoje uma parte tão importante da cultura norte-americana que Magic Johnson está investindo seu dinheiro para abrir lojas em locais como Harlem e a região sul de Los Angeles, firme na crença de que basta ter um Starbucks numa área desvalorizada para trazer um maior senso de esperança e mobilidade social ascendente. Como foi que a Starbucks convenceu as pessoas a pagar mais de $2 por um café? Simples, o arquétipo do explorador, artisticamente expressado em cada detalhe, o produto, a embalagem, as lojas, o logotipo, o nome e a própria experiência de fazer o pedido no balcão. Assim é o poder deste arquétipo. A sensação da jornada em casa. Mesmo se você não estiver literalmente fazendo uma viagem, os produtos do explorador lhe oferecem a sensação dos amplos espaços abertos. Por exemplo, a TrexDex tem um maravilhoso comercial explorador que mostra uma série de discos sobrepostos fazendo uma espiral desde uma casa até pairar sobre um imenso cânion. Você enxerga um horizonte a perder de vista, enquanto a legenda diz, até onde você iria se não houvesse nada lhe prendendo. A Timber Peg, promovendo aquelas maravilhosas casas de vidro, madeira e pedra da costa oeste, geralmente com uma vista de tirar o fôlego, usa este slogan: nem sempre é preciso sair de casa para curtir os espaços abertos. Nos dias de hoje, sentado em casa, sozinho, navegando na internet, o explorador pode explorar, mesmo que não seja fisicamente, mas através de todo um mundo de informações. O nome Arnazon.com evoca a imagem de um barco no rio Amazonas, enquanto você está confortavelmente sentado em sua casa. Alimentando o individualismo do explorador, esse website promete 24 horas por dia de acesso a livros e discos de uma lista impressionante de fontes, mantém registro das compras de cada consumidor individual e recomenda o que mais cada um iria apreciar. Muito em breve, é provável que a empresa comece a publicar os livros que seus clientes mais querem ler. Quer a Amazon.com ache ou não uma maneira de ser lucrativa, e é um produto cujo lançamento oferece um exemplo indiscutível de identidade de marca quase instantânea.
O arquetípico nome Amazonas também evoca as lendárias mulheres guerreiras da antiga Grécia, oferecendo uma associação com maior poder feminino. As mulheres constituem a maioria dos leitores e muitas delas, embora nem todas, claro, canalizam mais para os livros do que para a estrada o desejo de buscar novas experiências e encontrar sua identidade pessoal. O nome, portanto, também tem um apelo especial para as mulheres. Agora, nem é preciso dizer que a imagem da Amazona é profundamente arquetípica. E por isso não é de surpreender que uma das primeiras empresas a estabelecer uma verdadeira identidade de marca na internet tenha feito isso, em parte, adotando um nome arquetípico que evocava um significado apropriado. Qual é o país que seria o melhor lar para o explorador? Alguém diria que é a Austrália, mas, no todo, os Estados Unidos são a quintessência da marca do explorador, com sua herança imigrante e sua ênfase nos direitos políticos. O país foi criado sobre a Declaração de Independência, afirmando o direito de cada pessoa à vida, liberdade e busca da felicidade. Mesmo sua Constituição foi cuidadosamente redigida para proporcionar um sistema de controle mútuo pelas diversas repartições, a fim de garantir que nenhuma parte do governo tivesse poder suficiente para restringir a liberdade. A história dos Estados Unidos começa com os pilgrims, peregrinos, os primeiros colonos puritanos, e sua mitologia dominante é capturada na conquista do Oeste. O slogan Vá para o Oeste, jovem que fez homens e mulheres, jovens partirem para conquistar o Oeste deu um sentido literal e um direcionamento à ambição inquieta do caráter norte-americano. Parte da atração das exportações norte-americanas, então, é o espírito do arquétipo do explorador. Seja um adolescente na China comprando uma latinha de Pepsi ou na Romênia procurando um par de Nike no mercado negro, parte do que eles estão comprando é um pequeno e fugaz senso de liberdade e possibilidades. O explorador se torna global. Em um mercado cada vez mais globalizado, é importante lembrar que nem todos os países compartilham os valores do explorador, seja por causa de limitações políticas ou devido à pura força da cultura. As culturas asiáticas e latino-americanas, por exemplo, tendem a se basear muito mais nas relações e associações, dando mais valor ao grupo do que ao indivíduo. Isso não quer dizer, porém, que as pessoas que vivem nessas culturas não tenham acesso ao arquétipo do explorador. Na verdade, parte do apelo dos produtos norte-americanos da linha Explorador talvez esteja no fato de que eles fortalecem a validade da autodescoberta, mesmo quando a cultura primária menospreza essa importante tarefa de desenvolvimento. A simples premissa de que os direitos do indivíduo deveriam ser protegidos é uma das mais irresistíveis exportações norte-americanas, um valor que muitas vezes é inconscientemente vendido com os produtos do país. Claro que os norte-americanos também se beneficiam com as exportações de valores dos outros países. Por exemplo, as culturas asiáticas exportaram técnicas de meditação para os Estados Unidos, com isso, estimularam a expressão de um aspecto particularmente pacífico do arquétipo do sábio, que ali estava subdesenvolvido. Já que o explorador é tão apaixonado por viagens, quase todos os produtos importados podem ter um pouco da atração de uma marca do explorador, especialmente os produtos vindos de países exóticos ou mais primitivos. Mesmo os próprios produtos norte-americanos têm apelo se possuem um significado global. Por exemplo, muito antes que a Starbucks entrasse em cena, a General Foods, hoje Kraft Foods, lançou uma linha de café instantâneo aromatizado chamado General Foods International Coffees. Nos anos 70 e 80, quando a maioria das marcas de café se ancorava na percepção da cozinha da boa dona de casa, aqueles cafés internacionais ofereciam sabores como Orange Cappuccino e Swiss Mocha. Seu primeiro porta-voz, uma celebridade chamada Carol Lawrence, era mostrada nos anúncios voando de volta da Europa com sua última descoberta. A linha usada na campanha era General Foods International Coffees, tanto a sensação quanto o sabor. A marca não só teve sucesso, como também foi capaz de sustentar margens de lucro muito mais altas que a normal da categoria. Por quê? Em parte porque o arquétipo do explorador conseguia diferenciar fortemente a marca das outras no resto da categoria. E também porque a marca aproveitou, e talvez até mesmo nutriu sutilmente, o arquétipo do explorador emergente nas suas consumidoras. O jovem explorador. Qualquer arquétipo pode se expressar em uma pessoa de qualquer idade. Contudo, é provável que os adolescentes e os jovens, em praticamente todas as culturas, tenham em si um lado explorador, isso porque eles têm como tarefa de desenvolvimento descobrir quem são e o que querem fazer. Qualquer que seja a moda adotada por eles, cabelos longos e jeans apertados, nos anos 60, piercing no corpo e jeans folgados, nos anos 90, essa moda é escolhida porque eles estão confrontando o senso de propriedade da geração mais velha e estabelecendo o estilo pessoal da nova geração. Claro que todos os produtos que os ajudam nesse processo irão prosperar.
A folk music e o rock fizeram isso nos anos 1960, o rap e a MN fazem isso hoje. O explorador se identifica com o marginalizado. Isso explica porque os estilos dos adolescentes nos anos 1960 foram influenciados pelos índios norte-americanos, faixas na testa, por exemplo, e porque os adolescentes dos bairros suburbanos afluentes rapidamente entraram na onda, nos anos 1990, quando a garotada dos centros decadentes começou a usar calças folgadonas. As marcas que se mantêm atentas à influência do marginalizado sobre os jovens também ajudam, de modo sutil e em grande parte inconsciente, a integrar os valores e condutas marginalizados à cultura dominante, e vice-versa. Enquanto a garotada anglo-saxônica dos subúrbios afluentes começava a usar tênis de cano alto e calças folgadonas caídas na cintura, os trajes ginasianos Tommy Hilfiger entravam na moda nos centros decadentes, pois cada grupo de adolescentes integrava à própria vida a sensibilidade da cultura estranha. Embora a maioria de nós compartilhe a preocupação sobre a quantidade de jovens que estão começando a fumar, ainda é sinal do poder do arquétipo do explorador que o cigarro Virginia Slims tenha tido tanto sucesso com o slogan Encontre sua própria voz. Infelizmente, é a própria necessidade de se identificar com a mensagem contracultural que torna difícil a tantos jovens perceber a diferença entre os produtos prejudiciais e as marcas benignas do marginalizado. Para muitos jovens, o arquétipo do explorador está associado à experiência de deixar a casa paterna e ir morar no campus da universidade. Contudo, alguns universitários são mais influenciados pelo explorador individualista do que outros. Certas universidades se promovem vigorosamente como marcas do explorador. Os casos mais notáveis são Goddard, Hampshire e Antioch, que permitem a cada aluno estruturar a própria especialização. Os catálogos de cursos dessas escolas enfatizam a enorme liberdade dada a cada aluno para forjar o próprio caminho. A outra fase da vida em que o explorador é fortemente reativado é a meia-idade. Na literatura ou na vida real, o explorador pode literalmente decolar. Veja, por exemplo, o livro de Ann Tyler, Ladder of Years, onde uma inquieta esposa e mãe de meia-idade sai para um passeio na praia e, sem sequer ter tomado uma decisão formal, apenas continua caminhando e nunca mais volta para casa. O explorador como individualista. O explorador pode se expressar no desejo de autossuficiência. Os serviços de pessoal da FreeAgent.com tornam explícito nosso desejo de fugir da exigência de mostrar o espírito da empresa, anunciando que estão salvando o mundo da indignidade do piquenique da empresa. Uma pessoa de cada vez. As políticas libertárias predominam no Vale do Silício, onde os valores do explorador enfatizam atitudes e produtos laissez-faire que dão enorme poder ao indivíduo. Os computadores e a internet não só deram ao indivíduo imenso poder para acessar a informação, eles também nivelaram o campo de jogo, pelo menos entre as pessoas suficientemente afluentes para ter um computador e suficientemente instruídas para saber usá-lo. Embora nem todos os exploradores sejam libertários, eles tendem a uma visão crítica do establishment, o sistema. Mas, enquanto o herói luta para mudar o mundo, é mais típico do explorador simplesmente viver de acordo com suas próprias luzes. Isso talvez queira dizer que ele vai montar um tipo diferente de negócio ou nele trabalhar. Espera-se que as empresas de cosméticos vendam as marcas do amante, mas não é isso que faz The Body Shop. Anita Roddick fundou uma loja de cosméticos sem propaganda enganosa e sem promessas de transformar os clientes. Em vez disso, ela contou com clientes que compartilhassem sua percepção global, sua consciência ambiental e sua preocupação com os direitos dos animais, e também dos humanos. Os exploradores tendem a ver a si mesmos como pessoas à frente de seu tempo e definitivamente dispostas a assumir posições difíceis por algo em que acreditam. Às vezes eles são assim. The Body Shop combina essa imagem vanguardista com o fascínio dos exploradores por tudo que é exótico e estrangeiro. Seus produtos orgânicos são feitos com ingredientes da floresta amazônica. A filosofia de Roddick é negocie, não ajude. Com isso, ela ajuda a criar renda para as comunidades economicamente pressionadas, ao mesmo tempo, trabalha para deter as queimadas na floresta tropical. The Body Shop lembra aos seus empregados que nossas metas e valores são tão importantes quanto nossos produtos e lucros, e que The Body Shop tem alma. Não a percam. O arquétipo do explorador tem um lado espiritual. Pense nos cavaleiros da Távola Redonda, entrando na floresta escura e sem trilhas, em busca do Graal. Na década de 1990, essa busca atingiu proporções epidêmicas, fazendo surgir uma superabundância de livros, produtos e workshops espirituais. Pense no Mystic Trader e outros catálogos Nova Era, por exemplo, ou no New Spirit Book Club. Caminhando com os mocassins do cliente explorador. Quando o arquétipo do explorador está ativo no cliente, seu chamado é para explorar o mundo e, nesse processo, encontrar a si mesmo para poder saber quem ele é. Alguns exploradores demonstram grande exuberância e espírito de aventura.
Outros, como a Dorothy do Mágico de Oz, parecem relutantes a respeito de todas essas viagens e só desejam encontrar um lugar a que chamar de lar. É óbvio que o eu interior do explorador nem sempre é tão confiante quanto a face que ele apresenta ao mundo. Para comercializar eficazmente uma marca do explorador, o melhor é sentir empatia pelo lado de dentro de uma história tipo explorador, imaginar, por exemplo, como é você se sentir preso nas armadilhas da vida, ansiar por mais excitação e aventura, sentir-se maior do que a vida que leva, como se ela o reprimisse. Nos anos 1980, muitos adolescentes de Pequim usavam camisetas com os dizeres Nova York, Paris, Roma, literalmente propagandeando o desejo de se libertar das circunstâncias sufocantes em que viviam. Você talvez também considere perigosa aquela parte de si mesmo que deseja pertencer, sacrificando sua integridade ao desejo de se adaptar. Quando esse sentimento é forte, você talvez faça conscientemente coisas que o diferenciam dos outros, como fazem os adolescentes, com cabelos cor-de-rosa, tatuagens ou piercings pelo corpo. É como se a sua aparência estivesse gritando "eu sou diferente", para poder resistir ao impulso da conformidade. Contudo, quanto mais você faz isso, tanto mais solitário você se sente, assim, mais intenso será o seu desejo de pertencer. Quanto mais forte fica esse desejo, tanto mais assustador ele parece, por isso, você se afasta cada vez mais, e assim por diante. Mesmo que você tenha experimentado apenas um pouco desse processo, é possível extrapolar o suficiente para saber como se sente alguém preso nesse dilema. Quase todas as pessoas passaram por algum momento na vida em que tiveram medo de que, se fossem fiéis a si mesmas, perderiam o apoio de alguém a quem davam importância. À medida que crescemos, somente descobrimos nossa individualidade quando nossas verdadeiras tendências se chocam com as dos pais, professores e colegas. Para perceber como é essa sensação, basta você recordar algum momento em que enfrentou seu pai, sua mãe, um professor ou o patrão, e como aquele enfrentamento lhe parecia essencial, mesmo que o outro tenha visto você como um oponente. Ou então recordar um momento em que você se afastou de algo para salvar sua alma, e quanta coragem precisou ter para agir assim. Você também poderia aproveitar a lembrança de estar no alto de uma montanha ou de um arranha-céu, contemplando o horizonte infinito ou o céu noturno e sentindo uma complicada mistura de assombro reverente, alegria e solidão, um sentimento quintessencial do explorador. É importante lembrar que o desejo subjacente dos exploradores é encontrar por fim a Terra Prometida, o lugar onde eles poderão ser completamente fiéis ao seu verdadeiro eu, e um lugar ao qual poderão pertencer. Histórias infantis, como o Patinho Feio, e textos religiosos adultos, como o relato bíblico do êxodo do Egito para a Terra Prometida, incorporam o poder deste anseio. Você com certeza já vivenciou o explorador mais otimista e entusiástico, que não é necessariamente alienado. Talvez você apenas esteja ansioso para experimentar o máximo possível da vida, buscando oportunidades de viajar e ficar em contato com a natureza, fazendo aquilo que ama, mesmo que isso lhe dê apenas a pura alegria da própria jornada. Quando desenvolve a campanha publicitária das marcas do explorador, você talvez queira lidar sutilmente com a solidão do explorador colocando-o na companhia de outras pessoas. O explorador, é claro, muitas vezes tem um ou mais amigos íntimos, como o tonto do Zorro ou o totó de Dorothy, além do leão covarde, do homem de lata e do espantalho. Você também será capaz de imaginar, extrapolando de sua própria experiência e de narrativas do explorador, como o explorador se relaciona com os outros arquétipos. Por exemplo, o simpático bobo da corte, o cara comum e o amante convidam o explorador a se tornar parte de um grupo ou de um casal, e acabam tristes ou magoados quando o explorador foge deles para salvar a vida. Para o explorador, tornar-se íntimo dá a sensação de uma ameaça ao eu. Por outro lado, os governantes que fazem as leis veem a si mesmos como pessoas que só fazem isso porque sabem o que é melhor para o povo. Eles ficam confusos, portanto, quando o explorador se irrita e vai embora. Um prestativo que cria no explorador a sensação de culpa por só pensar em si mesmo será visto como um inimigo, enquanto o prestativo que prepara um estojo de primeiros socorros para a viagem do explorador é saudado como um amigo. O explorador busca no herói, no marginalizado ou no mago um apoio potencial, mas quase sempre fica desapontado com o modelo e acaba indo embora para procurar sua própria verdade. O fato é que o explorador, durante algum tempo, aprenderá as lições oferecidas por toda pessoa que tenha novas ideias ou experiências, mas ele logo vê o calcanhar de Aquiles dessa pessoa e põe o pé na estrada. A organização do explorador. As organizações do explorador valorizam a individualidade, minimizam as regras e a tomada hierárquica de decisões e tendem a nivelar as oportunidades na medida do possível. Vemos a influência do arquétipo do explorador nas organizações mais inovadoras, deshierarquizadas e mais democráticas, em políticas individualistas como o horário móvel, e em empregados potencializados tomando todas as decisões possíveis no nível local envolvido.
Nessas organizações, é típico que os empregados sejam contratados por sua perícia e, uma vez a bordo, espera-se que tenham permissão de fazer as coisas ao seu modo na maior parte do tempo. Mesmo que os resultados sejam estabelecidos pela gerência, os empregados têm permissão de usar o próprio julgamento quanto aos meios de atingi-los. Quando o explorador desperta no indivíduo, este frequentemente abre seu próprio negócio de pequeno porte, torna-se consultor ou procura um papel pioneiro e inovador na empresa. As empresas ou unidades dirigidas por um explorador geralmente são mais desinibidas e descentralizadas do que a organização hierárquica tradicional. Tipicamente pequenas, as organizações do explorador têm o mínimo possível de regras e contratam profissionais competentes que controlam o próprio horário e tempo de trabalho. Claro que o escritório virtual está tornando esse estilo de trabalho mais possível do que antes. Mesmo que a empresa seja grande, o traje é informal e simples ou apropriado para viagens, mas certamente casual. Os valores organizacionais enfatizam a independência e a capacidade de responder rapidamente a novas oportunidades, fazendo produtos ou serviços sob medida para atender necessidades singulares. Independência e autodireção geralmente são valores empresariais compartilhados. Em muitos casos, o trabalho realizado é pioneiro e inovador. As organizações do explorador saudáveis oferecem estrutura suficiente para manter unido o empreendimento. Nas organizações do explorador doentias, quando as coisas vão mal, o empreendimento cai na área perigosa da anarquia. Mas as melhores organizações do explorador conseguem tolerar um alto grau de fluidez. A Rockport Shoes, que poderia ter como lema sapatos confortáveis para a jornada, é famosa por ser uma das primeiras organizações a se reorganizar em 2 dias, usando a estrutura da inovadora Open Space Technology, tecnologia do espaço aberto, de Harrison Owen. Seguindo essa abordagem, todos os empregados se reúnem num salão durante alguns dias e se organizam em grupos que discutem qualquer ideia pela qual algum deles seja apaixonado. Qualquer que seja seu papel, toda pessoa tem ali o mesmo poder que todas as outras, e a todos os presentes é concedido o direito de votar no projeto do qual quer participar. Consta que durante a experiência da Open Space na Rockport, um administrador formou um grupo, do qual fazia parte o presidente da empresa, que surgiu com a ideia de uma linha de produtos inovadora, e por fim altamente bem-sucedida, que fez enorme diferença para o futuro da empresa. Na nova economia, muitas pessoas se ligam às organizações virtuais. Isso quer dizer que não precisam mais ir para o trabalho, no sentido convencional. Trabalham no escritório em casa, usando fax, e-mail, telefone, etc., para fazer contato com colegas que talvez raramente vejam. Tais pessoas podem criar uma organização formal ou simplesmente formar parcerias conforme as necessidades de projetos específicos ou para atingir determinadas metas. Esses pactos descentralizados, não hierárquicos e temporários maximizam a liberdade pessoal, a flexibilidade e a eficácia, ao mesmo tempo em que minimizam a estrutura e as fofocas. O marketing do explorador e o novo consumidor. No livro DSM of the New Consumer, David Lewis e Darren Bridger descrevem o novo consumidor de um modo que sugere que ele, ou ela, está invocando o arquétipo do explorador em suas decisões de compra. Enquanto o velho consumidor, argumentam Lewis e Bridger, toma sua decisão de compra com base na conveniência e na conformidade, o novo consumidor busca a autenticidade do produto como meio de expressar sua individualidade. Ao mesmo tempo, novo consumidor é mais bem informado, envolve-se profundamente nas suas decisões de compra, é cético diante de todo tipo de propaganda enganosa, é altamente inquieto, se distrai facilmente e seu tempo é cronicamente curto. Hoje em dia, a orientação das pessoas para a identidade e a liberdade as faz querer ser livres como o vento, elas querem tentar tudo e não ser limitadas por nada. O resultado é uma aceleração coletiva. Lewis e Bridger citam o lema de Daniel Goldin, administrador da NASA, para o programa espacial: mais rápido, menor, mais barato, melhor. As pessoas de hoje não apenas se movem mais depressa, elas também conseguem processar rapidamente as informações, especialmente os menores de 30 anos. A maioria delas se sente à vontade com o ritmo hipercinético do cinema e da televisão, fazendo o corte entre as cenas com tanta rapidez, que muitas imagens permanecem na tela por menos de 2 segundos. Se o ritmo não é acelerado, elas se chateiam. Claro que os meios de comunicação, que mais facilitam esse desejo inquieto de experimentar e conhecer tudo instantaneamente, são o e-mail, a internet, as salas de bate-papo, e todos os outros modos instantâneos e interativos que se tornaram possíveis pelas comunicações modernas. A visão é expansiva, as pessoas que atingiram esse nível de desenvolvimento geralmente adotam uma visão global. Além disso, esses mesmos consumidores habitualmente criticam aquilo que veem e ouvem, encarando com suspeita tudo o que já foi testado e comprovado, ideias, instituições e produtos, incluindo a propaganda.
por essa razão, o boca a boca pode ser mais eficaz no marketing do que a propaganda enganosa. Mesmo assim, esses novos consumidores valorizam mais a mudança do que a coerência, por isso, a lealdade à marca não é um valor natural para eles. Mas isso não quer dizer que eles não se tornem leais quando os arquétipos corretos são evocados, como podemos ver nos ávidos fãs de Jornada nas Estrelas, os Trekkies, ou nas pessoas que só usam cosméticos da The Body Shop ou só bebem café Starbucks. As pessoas que estão vivendo as histórias do explorador provavelmente serão leais aos produtos que carregam o significado arquetípico de autenticidade e liberdade, isso se chegarem a ser leais. Esses produtos reforçam os anseios mais profundos dos consumidores que têm uma forte orientação para a liberdade, como tem a maioria de nós na adolescência e na meia-idade, ou mesmo em qualquer outro momento da vida. Nos consumidores que mais habitualmente expressam o desejo de estabilidade, pertença e mestria, esses arquétipos também se conectam com aquela parte adormecida que ama a liberdade. Por exemplo, um indivíduo relativamente tradicional e conformista poderia expressar esse potencial mais livre comprando uma motocicleta ou uma Mountain Bike. No Oscar de 2000, ficou claro que o arquétipo do explorador estava ativo no país e na academia. Alguns dos grandes vencedores vinham de pequenas produtoras independentes,